Ok, então vamos relembrar o que vocês viram lá no vídeo, tá? Então, nessa unidade, no vídeo da aula passada, nós definimos como determinar o comprimento de arco, do gráfico de uma função. Como assim, professor, comprimento de arco? Então, deixa eu fazer aqui um esboço rápido. Então, suponha que você tem uma curva, que é o gráfico de uma função, por exemplo, y igual a f de x, definida no intervalo de A até B. Então, a ideia lá que vocês viram no vídeo é como calcular o comprimento dessa curva, como calcular quanto que você se desloca ao sair desse ponto roxinho aqui a esse ponto verdinho aqui, certo? Ao longo dessa curva, tá ok? Então, lá a gente mostrou que a expressão que define esse comprimento, claro, aqui eu vou assumir que f tem derivada, tá certo? Que essa função tem derivada primeira contínua, ok? A gente disse que f é de classe C1. Quando uma função é de classe C, C0, quando ela é contínua. Quando ela é de classe C1, quando ela tem a primeira derivada contínua. Se é de contínua, tá certo? Ela é de classe C2, quando ela tem a segunda derivada contínua. E assim por diante, tá certo? Então, tudo que eu peço é que essa função f seja de classe C1, ou seja, tenha a derivada primeira contínua. Então, o comprimento, a fórmula que define o comprimento de arco é a integral de A até B e raiz quadrada. É bem simples, 1 mais a derivada da função ao quadrado de x. Só isso, professor? Só isso. Não precisa nem desenhar nada. Pegou a função, derivou, elevou ao quadrado, somou mais 1, extraiu a raiz, integrou no intervalo dado, você tem um comprimento de arco. Tá certo? Essa coisa que aparece aqui dentro, deixa eu até mudar de cor, essa coisinha que aparece aqui, a gente chama de elemento comprimento de arco, que a gente denota assim, ds. Tá certo? Esse ds é a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função em relação a x ao quadrado dx. Então, lembra que em cálculo que integrar é somar, ou somar é integrar, ou acumular, tá certo? Então, o que é que eu faço aqui? Isso aqui é meu ds, então eu estou somando ou acumulando cada um dos elementos de comprimento de arco. Professor, que elementos esses que eu não estou vendo? Olha só, aquela mesma ideia do corte. Dá um corte aqui nessa figura, tá? Cortei aqui no certo x, esse cara aqui no certo x mais dx. Essa análise é muito legal, pessoal. E aí, se você perceber, a gente ficou... Bom, essa distância aqui é dx, ok? Tá aqui ela, vou mostrar aqui para vocês. E, bom, aqui eu estou no ponto x, né? A imagem dele é f de x, é o y dele, tá certo? E a imagem desse outro cara eu vou escrever assim, y mais dy, tá certo? De forma que essa alturinha aqui é dy. Então, dy é esse cara, dx é esse, e ds, o professor está chamando esse pequeno arco. Então, como é que o senhor chega nessa expressão de forma mais simples, professor? Em vez de ter que fazer toda aquela demonstração de particionar e tal. É o seguinte, eu vou dar um zoom naquela figura, tá? Eu vou trazer ela para cá. Aquele pequeno arco. Olha só como é legal. Então, estou trazendo aquele pequeno arco e vou trazer todas as informações que eu anotei lá, tá certo? Então, esse pedacinho aqui é dx, esse pedacinho aqui é dy, e esse arco, esse pequeno arco é ds, tá bom? Então, olha só, se esse cara fosse um triângulo retângulo, eu poderia dizer que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado, não é verdade? Mas, professor, não é um triângulo, esse lado é curvo. Ok, mas vamos aproximar por um triângulo retângulo? Mas dá para fazer isso, professor? Bom, se eu pegar esse dx bem pequenininho, virtualmente esse arco e esse segmento de reta vão ser os mesmos, tá certo? Então, utilizando Pitágoras aqui, você vai ter o seguinte, que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Professor, por que você está fazendo isso? Pessoal, para que vocês não decorem fórmulas, tá certo? A ideia é não decorar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse dx em evidência, e vai ficar assim, ó, dx ao quadrado é igual a 1 mais, aí vai ficar assim, ó, dy sobre dx, todos os dois estão ao quadrado, então eu vou colocar assim, tá certo? E agora, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 1 mais... Pessoal, mas o que é dy sobre dx, né? A derivada? Então, ó, f' de x. Olha que coisa legal, pessoal. Ok? Então, uma vez que você tem o elemento de comprimento de arco, para calcular o comprimento de arco completo, basta você somar cada um desses pequenos arcos lá sobre o gráfico da função. Então, eu posso quebrar esse gráfico em pequenos arcos. Esse arco, mais esse arco, mais esse arco, mais esse arco. E depois somar todos. Tudo bem? Se eu fizer isso, eu vou ter o comprimento completo. Então, olha só, somar todos os comprimentos de arco sobre um certo intervalo vai dar o comprimento completo dessa curva. Tá? Mas como é que fica o elemento de comprimento de arco? Já achei, tá aqui, ó. É raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Olha como é simples, pessoal. Não tem que decorar nada, não.
Ok? Claro, isso porque eu tenho y como uma função de x. Fosse o contrário, se eu tivesse x como uma função de y, a única coisa que ia diferenciar aqui, que iria mudar, em vez de ser a derivada da função em relação a x, seria a derivada da função em relação a y. Só isso. Ok, então se eu tenho x como uma função de y, por exemplo, com y no intervalo de c até d, então eu posso, da mesma forma, fazendo as mesmas considerações que eu fiz anteriormente, a única coisa que vai mudar é que, em vez de integral de a até b, vai ser integral de c até d. Em vez de raiz de 1 mais a derivada em relação a x, vai ser 1 mais a derivada em relação a y. Só isso, pessoal. Tá certo? E esse aqui vai te dar o comprimento de arco também, tá? Professor, qual que é o uso? É essa ou essa outra? Depende do seu problema. Certo? Que for mais fácil para você no seu problema. A próxima aplicação que a gente viu está intimamente correlacionada com o comprimento de arco, por isso que eu fiz as duas num vídeo só, é a área da superfície de revolução. Então, a área de superfície de revolução. Como assim, professor? Superfície de revolução. Então, a ideia é o seguinte, você tem como esse carinha aqui, ó, você tem o gráfico de uma função como essa, de classe C1, e aí você vai rotacionar esse cara ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, tá certo? Tanto faz. Então, deixa eu fazer um breve esboçozinho, coisa rápida mesmo. Então, digamos que eu tenho algo mais ou menos assim. Ok? Eu tenho aqui o gráfico da minha função, que eu vou desenhar agora. Vamos algo assim. E aqui ela está definida no intervalo de A até B. E aí eu vou rotacionar, por exemplo, essa função em torno do eixo X, tá certo? Vou girar ela assim. Então, se eu fizer isso, esse cara vai aparecer mais ou menos por aqui assim. E o que você vai ter vai ser esse sólido aqui, ó. Ok? Mas nós não estamos interessados em calcular, por enquanto, o volume desse sólido. O que a gente... Ficou meio torto aqui, mas deu para entender, né, pessoal? O que a gente quer é calcular a área da superfície lateral desse cara. Ou como essa superfície foi obtida rotacionando o gráfico da minha função y igual a f de x, então a gente diz que essa área é a área de superfície de revolução de rotação, tá certo? Como é a ideia, professor, que eu uso para calcular essa área? A mesma que a gente vem usando até então. Vou dar um corte na figura novamente, tá certo? Nesse x aqui, e no outro x bem pertinho. Estou fazendo longe porque senão a gente não percebe direitinho, mas esse cara está na posição x mais dx, tá certo? Então, lembra, isso aqui é ds, ó. Isso aqui é um arco, tá certo? ds. E essa distância aqui é dx, tá? Deixa eu colocar aqui dx. Bom, lembra que essa alturinha aqui é a função. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura que está aqui. O que eu quero saber é calcular essa areazinha que eu vou chamar de dA. Tá certo? Se eu souber calcular essa areazinha dA, basta somar todos os dAs sobre essa figura. Vocês concordam comigo? Ok. Então, eu vou pegar essa figura e trazer ela para cá. Então, eu vou ficar com algo que parece um tronco de cone. Ok? Lembra? Essa geratriz aqui do que seria esse tronco de cone é meu ds. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa figura e esticá-la. Quando eu cortar e planificar, ela vai ficar assim, ó. Tá certo? Então, isso aqui continua sendo ds. dA é esse carinha daqui de dentro, né? Isso aqui que eu estou achurando é exatamente esse cara que eu achurei aqui, tá bom? Quanto é que vale esse pedacinho? Olha, isso aqui veio dessa circunferência. Como é que a gente mede o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio. Mas quem é o raio? O raio, pessoal, é a distância do eixo de rotação, que é o eixo x, até o ponto mais distante da figura. Ok? Essa distância é f de x. Então, ficou 2π f de x aqui. Ok? Então, como é que fica esse elemento de área dA? Pessoal, ele é virtualmente a área desse retângulozinho que eu estou desenhando aqui, ó. Tá certo? Mas não é não, professor, não é um retângulo, não. Veja, o senhor está perdendo por isso aqui. Ou eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse retângulo aqui assim, ó. Ser um pouquinho mais esperto. Aí foi demais. Eu poderia pegar esse retângulo mais ou menos aqui assim, ó. E aí o que eu perco aqui, eu ganho aqui. E vice-versa, tá certo? Mas é uma aproximação, tá? E essa aproximação vai ser melhor quanto menor for esse dxzinho aqui, tá bom? Então, eu vou aproximar a área dessa coisinha azul pela área desse retângulozinho vermelho. Então, como é que ficaria a área do retângulo? Base vezes altura. Então, 2π f de x ds. Ah, eu já sei calcular o ds. O senhor mostrou há pouco que o ds para uma função
y igual a uma função de x, que é o caso aqui da gente, se escreve da seguinte forma, 1 mais a derivada da função ao quadrado. Só isso, pessoal. Agora você tem que juntar tudo, e aí o elemento de área vai ficar assim, ó, 2π f de x, raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Veja que rapidamente a gente obteve a expressão que a gente vai precisar usar na aula de hoje, tá certo? Não precisa decorá-la. Se você faz um esboçozinho como esse, rapidamente você chega no que você precisa, tá bom? Então, eu defini assim, ó, a área de rotação em torno do eixo x, eu uso essa notação, é igual à soma de cada uma dessas areazinhas, tá certo? Sobre o intervalo, nesse caso, de A até B, né? Onde o x toma valores é o intervalo de A até B. Ora, mas eu sei como é que é o meu dA, é 2π f de x, raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x. Tá certo? Com x de A até B. Pois bem, é essa formuleta que a gente vai utilizar para calcular a área da superfície de revolução em torno do eixo x. Se você notar, olha um pouquinho, para um pouquinho nessa expressão. Isso aqui é o y, que é a minha função, e tudo isso aqui é o ds, né? Então, se eu quiser rotacionar o gráfico da minha, função em torno do eixo x, eu ganho o seguinte, ó, a área de rotação em torno do eixo x é igual a integral sobre o meu intervalo em questão do que? 2πy ds. Tá certo? Eu só condensei essa informação assim. Se você colocar o seu ds, que a gente já sabe quem é, você colocar o y, substituir o y pela função, você tem exatamente essa expressão de cima. Mas agora, olha só, pessoal. Se eu rotacionar em torno do eixo x, então aqui aparece y, certo? Então, isso quer dizer que se eu rotacionar em torno do eixo y, então se aqui for y, eu vou continuar com a integral sobre o mesmo intervalo, só que agora, pessoal, em vez de ser y aqui vai ser o quê? X. Só isso, pessoal. Só muda isso. ds. Ah, professor, como é que fica a expressão aberta mesmo? Fica assim, é só substituir os carinhas. Integral de A até B, 2π x, raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Veja, pessoal, não é necessário decorar a fórmula. Rapidamente a gente obtém esses caras, sem precisar fazer toda aquela análise de partição, de soma de rima. Tá certo? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Só exemplos. Exemplo 16, vamos começar com o comprimento de arco. Então, determine o comprimento de arco de uma circunferência de raio 1, tá certo? Centrada na origem, que une os pontos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, a raiz de 3 sobre 2 e meio, tá certo? Eu já deixei feita aqui a figurinha. Ok? Então, ele quer saber o seguinte, então, você tem essa circunferência unitária aqui, esse cara tem raio 1, como está sendo dito aqui, tranquilo? E aí você quer medir esse arco aqui em azul, tá? Quando você sai, ou tanto faz, pessoal, ou você sai desse ponto para esse, ou sai desse para esse outro. Ele quer que você meça esse arco. Então, quanto é que vale esse arco? Bom, primeiro note que a função que descreve esse trecho aqui, ó, que é o trecho que nos interessa, essa parte superior da circunferência, é dada dessa forma, tá certo? Essa aqui é a sua função. Esse cara aqui é o seu f de x. Então, tudo que a gente tem que fazer é jogar na formulinha, tá? Mas, professor, tem como eu antecipar quanto é que vai dar essa integral, quanto é que vai dar esse comprimento de arco? Pessoal, nesse caso tem. Como é que é a formulinha para o comprimento de arco de uma circunferência? Então, se você está aqui a sua circunferência, mas está aqui um arco qualquer. Se esse arco ele está subscrito uma distância ou um raio R em relação a esse ponto aqui, e se você andou ao longo desse arco aqui, ó, um certo ângulo θ, quanto é que vale esse arco? Vocês já viram que esse arco é o raio vezes o ângulo, não é verdade? Então, se eu souber, porque eu sei quanto vale o raio aqui, se eu souber quanto é que vale esse ângulo, basta multiplicar 1 por esse ângulo e eu tenho esse arco aqui, não é verdade? Então, eu vou fazer isso só para a gente já saber de antemão onde é que a gente vai chegar. Não era necessário fazer essa análise, tá certo? Só para saber onde a gente vai chegar. Olha só, quanto é que vale esse ângulo todão aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó. Bom, como a coordenada x é igual à coordenada y, então esse ângulo tem que ser 45, né? Então, esse ângulo é π sobre 4. E quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Π sobre 6, 30 graus, tranquilo para todo mundo? Né? Porque o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio, tá certo? Então, quanto é que vale esse ângulo de dentro aqui em amarelo? Bom, a diferença dos dois, professor, é verdade. Π sobre 4 menos π sobre 6 é igual a π sobre 12. Tranquilo? Então, se você pegar π sobre 12, que é esse ângulo, e multiplicar pelo raio da circunferência, que é 1, você vai ganhar esse arco, ou seja, esse arco é π sobre 12. Vamos ver que é mesmo? Então, olha só, pessoal, nesse tipo de problema, eu gosto de quebrar
de dividir esse problema em partes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tentem fazer dessa forma, certo? Tentem fazer dessa forma que diminui as chances de erro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, não é joga tudo na integral, não. Vamos primeiro calcular o ds, tá certo? Então, calcular o... Para cada problema a gente faz assim, tá certo? O ds. Quem é o ds? É o elemento de comprimento de arco. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, quem é a minha função? A função do problema é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Como é que eu calculo o ds? Lembra? ds é raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Porque uma vez que eu tenho ds, pessoal, basta integrar, né? Somar em cálculo e integrar, tudo bem? Então, uma vez que eu tenho ds, basta fazer isso. Então, não calcula tudo de uma vez só aqui dentro, não. Faça por partes. Primeiro deriva a função. Então, vamos calcular a primeira derivada da função. Então, se você derivar esse cara, que é raiz quadrada, vai cair 1 meio, né? A raiz quadrada vai ficar elevada a menos meio, então esse cara vai para o denominador, então vai ficar a raiz de 1 menos x ao quadrado. Regra da cadeia vezes a derivada de dentro, que é menos 2x. Tá certo? Então, simplificando esse carinha com esse, ficamos com isso aí. O que eu preciso agora? Eu preciso de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Pessoal, olha, não esquece de colocar o quadrado não, tá certo? Erro muito comum o cara esquecer desse 2 aqui, tá? Ou a integral fica impossível de calcular, ou você calcular algo, quando possível, que não é o problema, tá certo? Por favor, não esquece esse 2. Então, vai ficar 1 mais essa coisa ao quadrado. Então, 1 mais menos x sobre 1 menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá certo? Então, algumas coisas vão se simplificar. Então, vai ficar 1 mais... Então, esse vai ficar x ao quadrado, a raiz embaixo sumiu, 1 menos x ao quadrado, tá? Passa multiplicando. Então, faça essas simplificações antes de ir para a integral, tá bom? Então, ficou 1 menos x ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso dividido por 1 menos x ao quadrado. Ó, olha só que legal. Então, ficou só 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Portanto, o meu ds é raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 1 é 1, então ficou 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes dx. Legal, professor, tem o ds. A parte mais complicada, acredite, no cálculo comprimento de arco, fora a integral em si, né? Fora calcular a primitiva, é essa daqui. Mas a gente já fez. Então, o que eu vou fazer agora? Integrar. Sempre que possível, e é possível, faça assim, tá certo? Divida o problema dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Integrar. Integrar. Integrar o que, professor? Esse cara, os elementos de comprimento de arco. E que intervalo? Vamos ver? Você tem que integrar. Bom, o x no seu problema varia de quanto a quanto? Vamos olhar aqui na figura. Deixa eu pegar aqui outra cor, amarela. O x varia desde esse x aqui, na verdade, desde esse x aqui, que é raiz de 2 sobre 2, até esse x aqui, que é raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, você vai desde esse menor x aqui até esse x maior. Ok? Então, acabou. Então, integrar o meu ds. Então, o comprimento de arco vai ser integral desde meio até raiz de 3 sobre 2, não é isso? Deixa eu só olhar novamente. Perdão, desde raiz de 2 sobre 2 a raiz de 3 sobre 2. Desde raiz de 2 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2. De quem? Do meu ds. Mas quem é o meu ds? Para esse exemplo, está aqui. Tá certo? Então, vou substituir pelo ds do problema. Cada problema tem o seu ds. Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. X, pronto, pessoal. Agora é só utilizar o teorema fundamental do cálculo. Achar a primitiva do que está aqui no integrando e avaliar isso no limite superior, menos isso no limite inferior. Só isso, pessoal. Certo? A parte mais complicada a gente já fez. Então, vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar x de seno de θ. Ok? Então, dx, derivado do seno, cosseno de θ, dθ. Note que no meu problema, o x vai desde raiz de 2 sobre 2 até x igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, mas e o θ? Olha só, como é que faz para saber, professor? O seguinte, quando x for raiz de 2 sobre 2, quando x for raiz de 2 sobre 2, quem deve ser θ? Outra pergunta, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2? E sobre 4. Ok? Da mesma forma, quem vai ser o θ correspondente a raiz de 3 sobre 2? Você faz a mesma pergunta. Se eu colocar raiz de 3 sobre 2 aqui no lugar do x, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60, né? Não é isso? Então, π sobre 3. Tranquilo? Não, professor. Tá certo, isso mesmo. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Só integrar de π sobre 4 a π sobre 3. Tranquilo? Para todo mundo? Então, vamos lá.
Então, L, que é o comprimento de arco, vai ser integral desde π sobre 4 até π sobre 3, de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos. Quem é o x? Seno. Então, ficou o menos seno ao quadrado. Quem é o dx? Cosseno de θ de θ. Ora, só que 1 menos seno ao quadrado é o que a gente chama de cosseno ao quadrado. Então, ficamos com, deixa eu subir mais um pouco, ficamos com a integral de π sobre 4 a π sobre 3 de... Em cima ficou cosseno de θ. Embaixo ficou raiz quadrada de cosseno ao quadrado. Ok? Agora é só simplificar. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado? Cosseno... Não, não é não. É valor absoluto do cosseno, tá certo? De novo, isso aqui ficou integral de π sobre 4 até π sobre 3. Em cima ficou cosseno de θ. E embaixo ficou o valor absoluto do cosseno. Tá certo? Raiz quadrada de x ao quadrado não é x, tá? É valor absoluto de x, tudo bem? Agora, o que acontece é que nesse intervalo, de π sobre 4 a π sobre 3, o cosseno é positivo. Então, você pode tirar o valor absoluto. Tá certo? Aí você cancela esses carinhas, sobrou apenas o dθ. Mas integral dθ é θ. De π sobre 4 até π sobre 3, isso vai dar o quê? π sobre 4, perdão, π sobre 3 menos π sobre 4. Não é verdade? Ou seja, π sobre 12. Tá? Unidades de comprimento. Como a gente falou que iria dar desde o início. Ok? Então, olha só, é a aplicação direta da formulinha. Agora, faz dessa forma, divide o problema em partes, tá certo? Primeiro, calcula o ds, depois que você integra. Depois que simplificar tudo, você integra. Ok? Exemplo 17. Determine o comprimento de arco do gráfico dessa relação aqui, dessa função, tá certo? Com x no intervalo de 0 a 8. Bom, aqui não está muito na cara quem eu vou integrar. Eu vou integrar em relação a x ou em relação a y? Né? Porque aqui eu tenho y menos 1 ao cubo igual a x ao quadrado. É mais fácil fazer esse problema, resolver esse problema calculando o comprimento de arco integrando em x ou em y. Então, olha só, aqui a ideia é o seguinte, eu tenho que calcular o comprimento de arco do gráfico dessa função com x nesse intervalo. Então, fica parecendo que é melhor integrar em x, né? Já que ele deu que x está nesse intervalo. Mas se você for integrar em x, você vai ter que isolar o y aqui, tá certo? É possível, professor? Claro que é. Né? Passa o 3 meios para cá, depois passo 1. Aí você escolhe. Eu vou fazer em y. A gente já fez em x ali em cima, eu vou inverter aqui o processo e vou integrar isso em relação a y, tá certo? Então, eu vou usar o mesmo método, a mesma abordagem. Primeira coisa, calcular, determinar o elemento de comprimento de arco, tá certo? Determinar o ds. Então, calcular o ds. Então, o que é a minha função? Eu vou escrever assim, pessoal. Eu vou escrever x como uma função de y, tá certo? Em vez de trabalhar com y como uma função de x. Mas a função dada é o seguinte, é y menos 1 ao cubo igual a x ao quadrado, não é assim? Deixa eu olhar aqui para cima. Isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só isolar o x, tá? Então, como o x é positivo, quando eu tirar a raiz quadrada, eu vou ficar apenas com a raiz quadrada positiva, tá certo? Para você não ter dúvida se vai escolher a positiva ou a negativa. Veja, o x é positivo, então você tem que ficar com a raiz positiva, tá? Então, x vai ficar igual a y menos 1 elevado a 3 meios, tá certo? Então, essa é a minha função. Vou colocar aqui. Então, a minha função é y menos 1 elevado a 3 meios. Pronto. Então, eu vou partir disso aqui, tá? Então, lá eu precisava primeiro calcular a derivada em relação a x. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a derivada em relação a y, tá certo? Então, g' de y, se você derivar esse cara aqui em relação a y, vai cair 3 meios, né? Cai 3 meios, vai ficar y menos 1. Tudo isso elevado a 1 meio. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, 1 mais a derivada ao quadrado. Ok? 1 mais a derivada ao quadrado. Então, isso vai ser 1 mais... Bom, se você quadrar esse cara, a raiz aqui foi embora, 3 quartos virando... O 3 meios vira 9 quartos. Então, ficou 9 quartos de y menos 1 sem a raiz. Ok, então isso aqui continua da seguinte forma. Isso aqui é 1 mais... Então, vai ficar 9 quartos de y menos 9 quartos. Então, esse 1 é a mesma coisa que 4 quartos, tá certo? Mais 9 quartos de y menos 9 quartos. Então, 4 quartos menos 9 quartos, menos 5 quartos. Vou colocar esse 1 quarto em evidência. 9y menos 5. Tranquilo? Agora eu vou querer meu ds. Que é meu ds? Meu ds é a raiz quadrada dessa coisa. Tá certo? Aqui não é um s, não. Aqui é um 5. Então, quando eu extrair a raiz quadrada de 1 quarto, vai ficar 1 meio. 1 meio da raiz de 9y menos 5 dy. Pois bem, já tenho meu ds. Aqui está.
Tudo que eu tenho que fazer agora é integrar. Então, vamos lá. Passo 2, integrar. Beleza, professor, entendi. Vou integrar o quê? O elemento comprimento de arco. Em relação a quem? Y. Com y variando em que intervalo? Ah, tá aqui, foi dado. De 0 a 8. Não. 0 a 8 é a faixa de variação de quem? Do x. E agora, professor, como é que eu faço para saber quanto é que o y varia? Bem fácil, pessoal. Quando x for 0, se você colocar x igual a 0 aqui, o que você vai ter? Y menos 1 ao cubo igual a 0. Logo, y é 1. Tá certo? Para esse aqui zerar, o y tem que ser 1, né? Ok, então quando x for 0, isso corresponde a y igual a 1. E quando x for 8? Então vai ficar o seguinte, ó, y menos 1 ao cubo igual a 8, né? Coloca 8 aqui. O que é 8? É 2 ao cubo, mas ali está ao quadrado, tá certo? 2 ao cubo ao quadrado. Tá certo? Aí o que você vai fazer? Vai extrair a raiz cúbica dessa coisa. Mas a raiz cúbica desse cara vai matar com esse, tá certo? Vai ficar apenas 2 ao quadrado, que é 4. Aí você fica assim, ó, y menos 1 igual a 4, portanto, y igual a 5. Ok? Então, x igual a 8 corresponde a y igual a 5. Então, você vai integrar de quanto a quanto? De 1 a 5, tá certo? Em y, e não de 0 a 8 em x. Ok? Então, o comprimento de arco ficou integral dos elementos de arco no intervalo de 1 a 5. Ou ainda, integral de 1 a 5 do elemento comprimento de arco desse problema, que é 1 meio de raiz de 9y menos 5y. Pronto, pessoal. Isso aqui bota o meio para fora. O integral de 1 a 5 de 9y menos 5 elevado a meio é y. Ok? Então, basta achar a primitiva dessa função, avaliar entre 1 e 5. Então, o comprimento de arco ficou 1 meio. Quem é a primitiva de 9y menos 5 elevado a meio? Bom, soma mais 1 e divide pelo resultado, né? Então, vai ficar 9y menos 5 elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Mas dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Professor, e esse 9 multiplicando aqui, quando integra, o que acontece com ele? Ele passa aqui para baixo, pessoal. Tá certo? Dividindo. Ok? Então, moral da história, você vai ter isso de 1 a 5. Professor, mas será que esse 9 aparece aqui mesmo? O pessoal chama isso aqui de U. Se você chamar o de 9y menos 5, quando você fizer o du, vai ficar 9dy. Mas como você quer só o dy, você vai passar esse du sobre 9. Então, esse 9 é esse 9 que eu estou falando aqui. Tá certo? Eu fiz de cabeça, digamos assim. Tá certo? Mas se você fizer uma mudança de variável, se você achar assim muito complicado, você vai chegar no mesmo resultado que eu. Então, vamos fazer simplificações possíveis. Esse 2 foi com esse 2, aqui deu 27. Né? Então, ficamos com 1 sobre 27, que multiplica. Quando o y for 5, vai ficar 45 menos 5, 40. Então, 40 elevado a 3 meios. Menos, quando o y for 1, vai ficar 9, menos 5, 4. Então, menos 4 elevado a 3 meios. Bom, você pode parar aqui se quiser, ou se você preferir, pode simplificar um pouco mais, tá? O que é 40 elevado a 3 meios? É 40 raiz de 40, tá certo? Então, 1 sobre 27, 40 raiz de 40. E o que é 4 a 3 meios? É 4 raiz de 4, tá certo? Bom, mas raiz de 4 é 2, então aqui eu vou ficar com 8. E 40 é 4 vezes 10. Aí esse 4 sai, vem para cá como 2, vai ficar 80. Se eu colocar um 8 em evidência, porque aqui vai ficar 80 raiz de 10, e aqui vai ficar menos 8, se eu colocar esse 8 em evidência, então vai ficar assim, ó, 8 sobre 27, que multiplica 10 raiz de 10, menos 1. Unidades de comprimento, tá certo? Deixa eu colocar essa informação aqui embaixo. Então, o comprimento de arco dessa curva é 1 sobre 27, perdão, 8 sobre 27, que multiplica 10 raiz de 10, menos 1. Unidades de comprimento, tá ok? Então, esse é o comprimento daquela curva. Ah, professor, se eu quiser integrar em x, fica à vontade, pessoal. É só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que você vai ter que isolar o y aqui, tá certo? Então, o seu y menos 1 ia ficar x elevado a 2 terços, e aí você passa esse menos para o outro lado. Então, você ia ter que trabalhar com essa função. Tá certo? Mas aí o x seria esse intervalo mesmo, integração. Você ia calcular o ds para essa função, e depois somar cada um dos elementos de comprimento de arco. Tá certo? No intervalo de 0 a 8. Com certeza, você tem que chegar no mesmo problema, no mesmo resultado, né? Porque se você calculou o comprimento de arco integrando assim ou integrando assim, a curva não sabe como você fez. Ela sabe que ela tem um comprimento, tá certo? Então, quer você calcula assim o assado, o resultado tem que ser o mesmo. Qual que eu escolho? O que for mais fácil para você. Como eu sei? Fazendo. Não tem jeito, pessoal. Ok? Arma integral e ver quais das duas é mais fácil. Então, exemplo 18, determine a área
da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico dessa função aqui, ó. Uma função uma função linear, né? Y igual a uma constante vezes x é uma reta que passa na origem, tá bom? O coeficiente angular dela é assim, tá certo? R sobre H, onde R e H são constantes. Tá? Então, faz o seguinte, rotaciona o gráfico dessa função em torno do eixo x, pega essa reta e gira ela em torno do eixo x. O que você vai ter? Um cone, né? Um cone de raio R, certo? E altura H. Então, ele quer a área superficial desse cone. Alguém sabe como é que é a área superficial do cone antes que eu faça o cálculo? Bom, se isso aqui for a geratriz dela, chama G a geratriz, a área lateral aqui desse cone é πr vezes a geratriz. O que é a geratriz, professor? Bom, a geratriz, bom, se você olhar aqui, você tem um triângulo retângulo, né? G é raiz quadrada de r ao quadrado mais h ao quadrado, tá certo? Então, se você substituir isso aqui, você tem a formulinha para a área superficial desse cone, que vocês devem ter visto em cursos anteriores, tá certo? Geometria básica. Mas vamos ver que dá isso mesmo? Tranquilo? Então, observe o seguinte, note que como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos quebrar o problema da mesma forma que a gente quebrou o anterior. Porque, olha só, o que eu vou precisar calcular? Uma integral como essa aqui, ó. Integral, num certo intervalo, por exemplo, de A até B, de A até B, aqui ele diz, né? De 0 a H. De quem? 2π a função ds. Né? Que aqui é o nosso y, né? 2πy ds. Então, eu preciso do ds, pessoal, não tem jeito. Tá? Então, primeira coisa, computo ds. Depois que tiver o ds, aí a gente parte para a integral, tá bom? Então, assim como no caso anterior, a primeira coisa a fazer é determinar o ds. Sigam esse algoritmo, essa receita de bolo, tá certo? Essa sequência, esse passo a passo, que a chance de você errar diminui bastante. Tranquilo? Então, calcular o ds. Pois bem, a função do meu problema é bem simples, pessoal. A função do meu problema é f de x igual a r sobre h, x, não é isso? Deixa eu dar uma olhada de novo. Isso. Então, como é que fica a derivada dessa função? F' de x. Bom, a única variável aqui é x. A derivada de x ficou apenas r sobre h. Agora eu preciso de 1 mais essa coisa ao quadrado. 1 mais a derivada ao quadrado. Ok? Então, 1 mais r2 sobre h2, ou ainda r2 mais h2 dividido por h2. Tá certo? Só fiz passar o h2 multiplicando aqui para cima. Agora, o ds é a raiz quadrada dessa coisa. ds é raiz quadrada desse carinha. Então, a raiz quadrada de r ao quadrado mais h ao quadrado dividido por h ao quadrado é x. Bom, a raiz quadrada de h ao quadrado é o valor absoluto de h, mas h é um número positivo. Então, ele pode sair do módulo, tá certo? Vai ficar só 1 sobre h. Raiz de r2 mais h2 dx. Acabou, pessoal. O bom é que isso aqui é uma constante. Tudo isso é constante. R é o raio, H é a altura. Isso é constante. Quando eu for integrar isso, fica bem fácil. Então, segundo passo, integrar. Segundo passo, integrar. Integrar o que, professor? Somar o que? Os elementos do comprimento de arco? Não. Lembra da formulinha. O que a gente vai integrar? A gente precisa calcular essa integral aqui, ó. Sx, que no caso vai ser integral de 0 a h, né? Ele disse no problema. Do que? 2π vezes f de x, que é a função. Mas quem é a função para mim? Está aqui, ó. R sobre h vezes x. Então, 2π vezes a função, mas a função é r sobre h, que multiplica x, que multiplica o ds. Mas quem é o ds para mim? Raiz de r2 mais h2 sobre h dx. Veja que tem muita coisa que é constante. E essas constantes eu vou colocar tudo para fora, obviamente. Então, vamos ficar com o seguinte. Ó, 2π saiu, r saiu, saiu um h ao quadrado. E saiu essa raiz, ó, r2 mais h2. Olha que legal. Ficou apenas a integral de x. De 0 a h. Tranquilo? Então, ficamos assim, ó, 2π r h2, raiz quadrada de r2 mais h2. Tudo isso é constante, pessoal. Quem é a primitiva de x? x2 sobre 2. Aí você vai avaliar de quanto a quanto? De 0 a h. Quando for 0 é 0, quando for h, ficar h ao quadrado. Note que esse 2 já foi com esse. Aqui vai aparecer um h ao quadrado, que vai cancelar com esse h ao quadrado aqui e vai dar exatamente o que eu falei no início. Tá certo? Então, a área da superfície de revolução em torno do eixo x ficou assim, ó, πr sobre h2.
h², raiz quadrada de R2 mais H2, que multiplica H2. Então, H2 foi com H2. E aí a gente ficou com o seguinte: a área de superfície de revolução em torno do eixo X ficou πr vezes a geratriz daquele cara, que é isso aqui. Ok? Como a gente antecipou, deixa eu colocar aqui, unidades de área. Como a gente antecipou no início do problema. Ok? Olha só, exemplo 19 é o seguinte: determine a área de uma esfera de raio Rzão. Olha só, ele não disse onde essa esfera está. Então, você pode centralizar ela onde você quiser. Dica: quando ele não disser nada, coloque na origem do sistema de coordenadas, tá certo? Porque os cálculos ficam mais simples se assim você fizer, tá bom? Então, a gente vai centralizar essa esfera na origem. Perceba que, estando essa esfera na origem ou não, a área da superfície dela é a mesma, tá? Quer eu coloque a minha esferinha aqui, quer eu coloque a minha esferinha aqui. Se for a mesma esfera, as áreas são as mesmas, tá certo? Então, eu posso fazer isso. E a gente, sempre quando o problema não identificar a origem do problema, sempre quando no problema não tiver identificada a origem, procure colocar tudo centralizado na origem do sistema de coordenadas, tá certo? Vai facilitar bastante o cálculo desses carinhas. Bom, qual é a área da superfície de uma esfera de raio R? Bom, todo mundo sabe que é 4πr², tá certo? Uma forma de você lembrar isso aqui, uma forma engraçada, mas é uma forma, é o seguinte: normalmente o pessoal não lembra da área da superfície de uma esfera, mas lembra do volume. E o volume da esfera é 4/3 de πr3, né? Isso aqui está meio que gravado no DNA da gente. A gente sempre lembra dessa formulinha. Então, a esfera ela é um objeto engraçado. A área da superfície da esfera pode ser obtida derivando o volume em relação ao raio. Sério, professor? Deriva aí para tu ver. Você deriva esse 3 cai, cancela aqui, que fica um 2. 4πr2. Legal, né? Nunca mais você vai esquecer a área superficial da esfera. Tanto a esfera guarda essa relação de volume e área, quanto o disco guarda uma relação de área e comprimento. Por exemplo, você tem um disco aqui de raio R, qual é a área desse disco? πr², professor, todo mundo lembra. Bom, e se eu disser a você que o comprimento desse disco é a derivada da área em relação ao raio? Você acredita em mim? Acredite, pessoal, que se você derivar, olha só. Ok? Mas isso é específico para a esfera e para a circunferência, para o disco, tá certo? Não vão fazer isso aí para outras figuras geométricas que não vai funcionar, não, tá bom? Então, observe o seguinte. Observe. Ok, deixa eu fazer aqui um pequeno esboço. Se eu já não tiver feito. Não fiz. Então, deixa eu fazer aqui um pequeno esboço. Deixa eu colocar aqui meu sistema de coordenadas. Então, eu quero a área da esferinha, tá certo? Como é que eu posso pensar numa esfera, pessoal? Eu posso pensar porque assim, eu quero tratar a esfera como sólido de revolução. Então, eu tenho que ter alguma coisa que girou em torno de algum eixo e quando eu girei, ganhei a esfera, tá certo? Então, eu posso pensar numa esfera, pensa nesse arco de circunferência aqui, eu tenho esse arco de circunferência de raio R. Se eu girar esse cara em torno do eixo Y, vocês entendem que agora eu tenho uma esfera? Não é? Então, eu posso pegar esse arco de circunferência, girar em torno do eixo Y, e aí eu ganho a minha esfera. Como a esfera é um objeto simétrico, pessoal, então, na verdade, eu só preciso computar a área da parte superior. Porque se eu souber a área da parte superior, eu multiplico por 2, eu tenho a área da parte inferior, tá certo? Então, eu vou facilitar a minha vida, vou fazer dessa forma. Então, em vez de pegar esse arco que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou pegar só esse arco de circunferência aqui, ó. Digamos que eu tenho esse arco de circunferência. Claro, isso aqui vai de menos R até R. Se eu girar esse cara em torno do eixo Y, eu vou ter metade da esfera, né? Eu vou ter apenas uma parte. Mas se eu calcular a área dessa superfície aqui, lembra que esse cara tem raio R? Se eu multiplicar por 2 o resultado, eu vou ter a área dessa superfície. Tudo bem? Então, veja, quem é a função que descreve essa parte superior aqui? Bom, isso aqui veio da equação dessa circunferência, x² mais y² igual a r². Mas eu quero o y. Como eu estou em cima, eu vou ficar com a raiz positiva, tá certo? Então, y igual a raiz quadrada de r² menos x². Então, essa é a função. Então, se eu for calcular essa coisa, integrando em x, o meu x tem que variar de quanto a quanto nesse problema? De menos r até r. Tá certo? Então, eu tenho toda a informação para começar o problema. Veja que essa informação não é dita aqui, não. Tá certo? Isso aqui você mesmo tira essa informação. Tá certo? Deixa eu só organizar um pouquinho aqui, para ficar mais legal. Pronto, melhorou. Ok. Então, como é que eu vou proceder? Da mesma forma. Primeira coisa, determinar o elemento de comprimento de área, comprimento de arco. Depois que eu tiver o ds, jogo na fórmula e integro. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, passo 1, determinar o ds. Calcular
calcular o ds. Ok? Vamos lá. Então, vamos calcular o ds. Então, quem é a minha função? A função é y igual a f de x igual a raiz quadrada de R2 menos x2, né? R2 menos x2. Agora, perceba, pessoal, que eu vou rotacionar esse cara em torno do eixo y, tá certo? Então, lembra como é que é a superfície de revolução em torno do eixo y, a integral em um certo intervalo, 2πy, não, 2πx ds. Ok? Então, a gente vai utilizar essa formulinha, tá bom? Bom, x é o x mesmo, o intervalo vai ser esse aqui, ó, de menos r a r, e o ds estou calculando agora. Vamos lá. Então, eu preciso derivar a função, então, a derivada da minha função vai ser, bom, tem uma raiz ali, né? Então, é a mesma coisa que r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio, vai cair em meio, vai ficar elevado a menos meio, ou seja, a raiz vai descer. A gente já fez isso na aula de hoje, só que em vez de r era 1, tá? E aqui, derivada do de dentro lá, regra da cadeia, menos 2x. Agora eu vou quadrar esse cara. Bom, simplifica aqui, né? Vou quadrar e somar com 1. Então, 1 mais a derivada desse carinha ao quadrado vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado. E a gente já viu que isso aqui vai dar, quando você passar esse cara para cima, vai ficar r2 menos x2 mais x2, o menos x2 com x2 cancela, ficamos apenas com r2, tá? E embaixo, r2 menos x2. Tranquilo? Agora eu preciso do ds, que é a raiz quadrada desse carinha. Bom, a raiz quadrada de r ao quadrado é o valor absoluto de r, mas r é o raio, que é o número positivo, então pode sair do módulo, tá? Então, r sobre raiz quadrada de r2 menos x2 dx. Pronto, acabou. Tenho o ds, sei que a integral é essa, só substituir o ds e integrar de menos r a r. Né? Então, sei que isso é d4π ao quadrado, mas vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Então, o segundo passo, integrar. Integrar. Ok. Então, a área da superfície de revolução em torno do eixo y vai ser... Veja, eu vou calcular apenas por esse cara. Mas para ter a esfera de verdade, eu tenho que multiplicar por 2, tá certo? Eu já vou colocar esse 2 agora aqui na frente, tá certo? Então, esse 2 que eu estou colocando aqui é para eu ter a área da esfera. Porque o que eu tenho lá é o quê? A semi-esfera, tá certo? Só a metade dela. Então, ficou a integral de menos r a r de 2πx vezes o ds. Mas o ds a gente computou agora. R, deixa eu colocar aqui, R sobre raiz quadrada de R2 menos x2. Tudo isso dx. Ok? Bom, o que for constante eu posso tirar. Então, vai sair esse 2π, vai ficar 4π lá fora, né? 4π, a integral de menos r a r. Bom, sai um r também, né? E aí ficou x sobre raiz de R2 menos x2 dx. Olha só, para eu ter esse arco aqui de cima, eu não vou integrar de menos r a r não, pessoal. Eu vou integrar de 0 a r. Vocês concordam? Porque quando eu giro esse arco aqui, eu só preciso girar esse arco. Se eu girar esse arco de 360 graus, ou seja, se eu girar esse arco em torno do eixo y, aí sim eu vou ter essa figura. Se eu girar isso aqui, eu vou ter 2 vezes ela. Vocês concordam? Porque enquanto esse cara está indo, esse outro está voltando. Então, eu vou ter 2 vezes a figura, não é necessário. Então, na verdade, eu vou integrar de 0 a r, pessoal. Tranquilo? Entenderam? Novamente, se eu girar esse arco completo que está aqui em cima, eu vou ter 2 vezes o que eu quero. Mas não é isso que eu quero, tá? Basta você girar esse arco no intervalo de 0 a r. Agora sim. Voltando, voltando. Eu não preciso usar nenhuma propriedade aqui, não. É 0 a r mesmo. Certo? Veja, pessoal, veja. Iria até dar errado se eu faço de menos r a r. Por quê? Porque se eu for fazer de menos r a r, como estava armado antes, essa função é ímpar, mas essa é par, pessoal. Porque se você trocar x por menos x, ela não muda o sinal, não é verdade? É verdade. Então, uma função par dividida por uma função ímpar dá uma função o quê? Ímpar. Então, a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é 0. Professor, mas aquele cara tem área. Não é 0, realmente. Porque a integral não é essa. A integral é essa. Ok? Ok. Tranquilo. Então, é essa a integral que a gente quer. Bom, agora sim, vamos fazer a mudança de variável. Então, vamos chamar aqui u de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, du vai ficar o quê? Bom, a derivada desse carinha vai ficar menos 2x dx, mas eu preciso da minha integral só de x dx, né? Ó, x dx. Então, eu vou passar esse menos du para lá, tá? Menos 2, na verdade, menos 2 para cá, para baixo. Então, ficou assim, ó, x dx
igual a menos du sobre 2. Bom, o x para mim, ele está indo de 0 a r. E agora, como é que vai ficar a variável u? Bom, o u vai desde, quando x for 0, aqui, o u vai dar r ao quadrado. Quando x for r, aqui vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado para 0. Tá bom? Então, moral da história, a minha integral ficou assim. Deixa eu trazer tudo que já tinha lá. 4πr, aí ficou a integral de r2 a 0, menos du sobre 2, né? Que é o meu x dx, ó, x dx, e isso aqui é u. Então, ficou raiz quadrada de 1 no denominador, eu posso levar para cima como u elevado a menos meio. Ok? Então, aqui dá uma simplificaçãozinha. Esse menos, pessoal, vou fazer o seguinte, se eu inverter essa integral e colocar o número maior em cima e o zero embaixo, ela troca de sinal, né? Vai aparecer um menos aqui, mas esse menos com o menos está aqui dentro fica mais, tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte, só arrumando a integral, 2πr, integral de 0 a r2, agora sim, u elevado a menos meio du. Quem é primitivo de u elevado a menos meio? Bom, soma mais 1 e divide pelo resultado. Então, ficou assim, ó, SY igual a 2πr, que multiplica u elevado a meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aí eu faço de 0 a r ao quadrado. Aham! Então, como é que vai ficar? 4πr, ó, se você multiplicar isso por esse. E aí, quando você colocar 0 aqui, dá 0. Quando você colocar r ao quadrado, no lugar de u, como é u elevado a meio, vai cancelar o meio com esse 2 aqui, né? E vai ficar r vezes r. Ou ainda, 4πr ao quadrado, unidades de área. Como tinha que ser, né? Desde o início a gente já tinha adiantado que a área superficial da esfera tinha que ser 4πr2. Determine a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico dessa coisa, o que quer que essa coisa seja. No primeiro quadrante, em torno do eixo y, tá? Com o x no intervalo de 0 a 8. Professor, preciso fazer o gráfico desse cara para poder fazer essa questão? Não, não precisa não. Mas eu vou mostrar para vocês que carinha é isso aqui, tá certo? Veja, e ele só quer a parte dessa curva que está onde? No primeiro quadrante. Tá bom? Então, a gente vai girar a parte dessa curva no primeiro quadrante em relação ao eixo y. Tá bom? Então, observe o seguinte. Note que, olha só, o gráfico daquele carinha, pessoal, ele é obtido assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, fazer aqui uma circunferênciazinha. Aqui é a minha circunferência. Deixa eu pegar aqui um sistema de coordenadas. Pronto. Então, digamos que eu tenho essa circunferênciazinha. Como é que eu obtenho o gráfico desse carinha? O gráfico desse cara, pessoal, é obtido assim. Dentro dessa circunferência, pega uma circunferência menor. Por exemplo, essa daqui. Tá? E aí você marca o ponto onde essas duas circunferências se tangenciam. Por exemplo, esse ponto roxinho aqui. Tá certo? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai permitir que essa circunferência role dentro dessa outra. Como assim, professor? Você vai girando ela. Então, inicialmente ela estava nessa posição, agora ela veio, por exemplo, parar aqui. E aí você vai acompanhando esse ponto. Esse ponto antes ele estava aqui embaixo. Como você rolou ele, ele vai aparecer mais ou menos por aqui. Ó. Tá certo? Ele começa a subir. E aí você continua rolando essa circunferência, dentro dessa outra circunferência. E aí você vai acompanhando a trajetória desse ponto. Agora, por exemplo, ele está aqui, subiu um pouquinho mais, veio para cá. Quando você chegar aqui em cima, ele vai voltar para cá. Tá certo? Ele vai rolando, 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 rolando. Quando essa circunferência chegar aqui em cima, ele volta para essa ponta. E aí você continua rolando esse cara. E aí quando ele chegar nessa outra ponta, ele vai estar aqui de novo. Tocando aqui, olha só. Só acompanhar aquele ponto. Quando ele chega, quando você estiver lá embaixo na circunferência, a sua circunferência vai estar aqui. Eu apaguei, volta. Ela vai estar aqui embaixo. Esse ponto em roxo, ele vai estar aqui. E aí você continua rodando. Pessoal, se você fizer isso, deixa eu apagar aqui, tem coisa demais. Se você fizer isso, você vai ganhar esse carinha assim. Ó. Se você juntar todos esses pontinhos, eles vão fazer esse arco, esses arcos aqui dentro assim. Ó. Ok? Essa curva, que parece uma estrela, é chamada de astroide. Tá certo? Não é asteroide, não. Astroide. Astroide. Ok? Então, o que ele quer que você faça é o seguinte, pegue só a parte do asteroide, desse asteroide que está no primeiro
no primeiro quadrante. Então, é essa parte aqui, ó. Agora, gira esse cara em torno do eixo Y. Gira assim. Quando você fizer, eu vou apagar a parte de baixo, tá certo? Quando você fizer isso, você vai ficar com essa tendinha de círculo aqui, ó. Ok? E ele quer que você calcule a área da superfície dessa tendinha de círculo, tá? Onde o x varia de 0 a 8. Tranquilo? Só isso. Professor, como é que eu ia saber que o gráfico desse cara é essa coisa? Não sabe, o professor falou, tá bom? Mas visto uma vez, você não vai esquecer mais, eu acho. Ok? Então, qual é o procedimento? Bom, igual aos outros, pessoal. Primeira coisa, encontrar o ds. Primeira coisa, calcular o ds. Então, calcular o ds. Professor, mas como é que eu vou fazer esse ds? Eu vou deixar em termos de x, em termos de y? Bom, ele já deu aqui a faixa de integração em termos de x, tá? Como essa função é muito simétrica, é x elevado a 2 terços e y elevado a 2 terços, se você escolher x ou y para calcular o ds, tanto faz, tá? A dificuldade que você teria que fazer isso em relação a x ou isso em relação a y é a mesma. Então, eu vou deixar o y, tá? Já que ele me deu o x aqui, eu vou integrar tudo em x, então eu vou isolar o y nessa expressão aqui em cima, tá bom? Então, primeira coisa é notar quem é a minha função. A relação lá era assim, ó, x elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços é igual a 4. Ou ainda, y elevado a 2 terços é igual a 4 menos x elevado a 2 terços. Bom, para eu inverter essa expressão aqui eu tenho 2 terços, eu tenho que passar para lá 3 meios, né? Então, y é igual a, que é o meu f de x, vai ser 4 menos x elevado a 2 terços, tudo isso elevado a 3 meios, tá certo? Essa é a função do problema. Agora vamos derivar. Tá certo? Disse que era um pouquinho mais trabalhosa, mas nada que a gente não consiga fazer. Então, só tenha cuidado, quando você derivar isso, vai cair um 3 meios, dentro vai ficar 4 menos x elevado a 2 terços. Bom, se você subtrair um aqui em cima vai ficar meio. Lembra de derivar o de dentro também, tá certo? Então, quando você derivar aqui dá zero, quando derivar esse x elevado a menos 2 terços, vai cair 2 terços, ficou menos 2 terços de x elevado. Aí você pega 2 terços, subtrai 1, ficou menos 1 terço, tá certo? Então, x elevado a menos 1 terço. Agora eu preciso disso ao quadrado. Bom, note antes disso que eu posso simplificar esses carinhos, tá certo? Quando eu levar ao quadrado, esse menos aqui vai embora. Então, nem vou me preocupar com ele agora. Então, 1 mais essa derivada ao quadrado vai ficar... Bom, quando eu elevar esse cara ao quadrado, a raiz foi embora. Então, 4 menos x elevado a 2 terços. Do outro lado, eu vou ter esse carinha quadrado, vai ficar x elevado a menos 2 terços, tudo bem? Agora é só distribuir esses carinhas, tá? Bom, falta somar 1, né, professor? Mais 1. O certo é 1 mais a derivada. Ok, então continuando aqui embaixo. Quando você multiplicar esse por esse, ele vai cancelar, né? Porque aqui você tem x elevado a 2 terços. E o outro você tem x elevado a menos 2 terços. Né? Isso aqui vai dar 1, tá bom? Então vai ficar esse com esse aqui. Vamos ficar com o seguinte. 4 que multiplica x elevado a menos 2 terços. Menos 1 mais 1 que já tem aqui. Então, isso aqui vai dar 0. Então, sobrou apenas 4 vezes x elevado a menos 2 terços. Parecia que o ds ia ser complicado, né? Mas não é não. Então, ds é a raiz quadrada desse carinha. Então, ds, ou mais raiz quadrada de 4 vai ficar 2. Então, raiz quadrada de x elevado a menos 2 terços, a raiz quadrada vai cancelar esse 2, vai ficar apenas x elevado a menos 1 terço. Tá certo? Então, 2 que multiplica x elevado a menos 1 terço, dx, olha como o ds ficou até tranquilo. Próximo passo. Bom, só integrar. Ok? Então, próximo passo. Integrar. Integrar. Como eu estou fazendo em x mesmo, a gente sabe que o x varia de 0 a 8 no problema, não é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, 0 a 8. Então, como ele pediu para rotacionar em torno do eixo y, a integral é assim, integral sobre um certo intervalo, 2π, y, não, x. É o contrário, tá certo, pessoal? É sempre o contrário, tá? ds. Bom, o intervalo de integração é o intervalo 0,8, 2π, o x é o x mesmo. E o meu ds, olha como foi fácil. 2 que multiplica x elevado a menos 1 terço. Vezes 2 vezes x elevado a menos 1 terço. Menos 1 terço, professor. dx. Ok? Então vai sair um 4π. Então, SY. 4π foi para fora. Ficou a integral de 0 a 8. Bom, aqui tem o x. Ó, x elevado a 1 é a mesma coisa que x elevado a 3 terços, né? X elevado a menos 1 terço. Se você multiplicar e aí somos os expoentes, vai ficar x elevado a 2 terços, não é verdade? Então, x elevado a 2 terços. Então, a integral de x elevado a 2 terços, soma mais 1 e divide pelo resultado. Depois avalia de 0 a 8. Acabou.
Então, ficou 4π, x elevado, bom, 2 terços mais 1 vai ficar 5 terços, né? Dividir por 5 terços é a mesma coisa que multiplicar por 3 quintos. E aí você integra de 0 a 8. Quando x for 0, dá 0, né? Então, só preciso olhar em 8. Então, a área da superfície de revolução vai ficar 4π vezes 3. Quando x for 8, vai ficar 8 elevado a 5 terços. Mas o que é 8? É 2 ao cubo. Mas 2 ao cubo elevado a 5 terços, esse cara foi com esse. Então, ficou apenas 2 à quinta. Tá certo? Mas aqui você vai ter 2 à quinta vezes 4, que é 2 ao quadrado. Né? Então, vai ficar 2 à sétima, não é isso? Então, vai... Bom, isso vezes, deixa eu colocar assim, 2 à quinta dividido por 5. Tá bom? Ou ainda, bom, aqui deu 32, 64, 128. Então, 128 vezes 3π dividido por 5. Ok? Se quiser simplificar mais, é só multiplicar esse número aí. Tranquilo? Unidades de área. Ok? Então, essa é a área da superfície dessa figurinha aqui. Se você rotacionar ela, essa figura, essa parte do asteroide em relação ao eixo Y, você vai estar calculando a área dessa coisinha aqui, né? Dessa tendazinha. Tranquilo? Então, se você quiser, dá 384π. Deixa eu colocar lá embaixo. Olha lá. 300. Opa, cadê o vermelho? 384π sobre 5. Tá bom? Unidades de área.